Pode você poder me mandar o link que eu já mando para a galera. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, santo, santo. Shalom, querido. Glórias a Deus. Graça e paz a todos. Estou divulgando aqui. Em 6 minutos a gente começa. Amém. Aleluia, Senhor. Aleluia. Solta o fundo para mim, tá? Por favor. Se der. E já pode colocar nos canais. Já peço para você de casa aí divulgando. Hoje é dia 28 de maio, quinta-feira. Ainda tem a live de sexta e sábado. Hoje nós vamos falar sobre reconhecer a autoridade para buscar profundidade. Aleluia, Senhor. Querido Pai amado, Pai querido, nessa noite maravilhosa, eu quero glorificar o Teu nome, te bendizer e declarar, Senhor, mais uma vez, ó Pai, a nossa fome, desespero pela Tua face, te pedir, ó meu Senhor, que os céus estejam abertos sobre nós nessa noite, em nome de Jesus, ó Deus. Fala no profundo dos nossos corações, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Não fala aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que precisamos ouvir. Perdoa-nos, meu Pai, das nossas faltas, dos nossos pecados, Senhor, dos nossos delitos, em nome de Jesus. Nós queremos Te dar o lugar de primazia, querido Espírito Santo, pois sabemos. Dá mais um olho para mim no microfone, por favor. Sabemos que vais glorificar o Cristo. Sabemos que vai fazer a vontade do Pai. Então, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos, meu Senhor, mais uma vez testemunhar para toda a nossa geração e para quantos forem ouvir isso no futuro, que quão grandes são as Tuas obras, as maravilhas, os Teus feitos. Estamos, ó Senhor, profundamente impactados com as Tuas ações e queremos, ó Senhor, caminhar contigo até a consumação dos séculos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que fez, por tudo que faz e por tudo que fará por nós. Agradeço a presença do Teu Espírito, os Teus filhos que vieram aqui, que não saiam da mesma maneira, que o pessoal de casa seja atingido pela Tua glória. Que o Senhor pegue cada um de nós de jeito, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, ter experiências novas com o Senhor, experiências profundas. Queremos, ó Deus, ser soldados Teus, servos até escravos. Faz aquilo que lhe apraz, Senhor, em nome de Jesus. Você que está em casa, por favor, ajude a divulgar, porque nós estamos interessados no avivamento que pode ser gerado. Amém? Amém, Marlene? Aleluia! Glórias a Deus. Povo de Deus, 8 horas. Estou bem cansado. Vim de Maringá, viagem comprida. Mas cheguei aqui em cima, senti um negócio passando aqui, outro negócio passando ali. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E agora nós vamos já entrar na palavra, porque 9 e 10 eu entrego como prometido, se assim o Espírito Santo deixar. Amém, queridos? Abram as suas Bíblias no texto de Lucas 14, 26 e 27.
Hoje nós vamos falar sobre reconhecer a autoridade para buscar profundidade. Tudo aquilo que você fizer para os outros vai ser feito para você, porque tudo aquilo que se planta colhe. Então, queridos, se nós queremos um dia ser mestres, ser pastores, nós temos que também estar debaixo de autoridade. Precisamos aprender a ser discípulos para um dia termos discípulos. Aleluia. O texto de Lucas 14, 26 e 27 diz assim. Ele relata, os critérios de Jesus aqui para se tornar um seguidor, um discípulo. Diz assim a palavra de Deus: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu vou repetir esse trecho porque ficou profundo demais e eu fiquei no raso. Se alguém vem a mim, disse Jesus, e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui é uma peneira, aqui é um funil, aqui param milhões, aqui param milhares, aqui estacionam os seus ministérios, muitas pessoas. Nas palavras de Jesus, o discipulado tem um alto custo, meus irmãos. Seguir ao Senhor Jesus é algo muito mais sério, muito mais profundo do que as pessoas imaginam. É dar um passo, de fé, muitas vezes, para muitos no escuro, dizendo: eu vou viver completamente na dependência do meu Senhor. Assim como aconteceu com Pedro. Assim como aconteceu com Pedro, que depois da pesca maravilhosa deixou tudo: família, barco, peixes, profissão, sonhos, ele abandonou tudo ali para ser promovido a um pescador de almas. Querido, assim é na vida das pessoas hoje. Quando você reconhece, a palavra verdadeira, Senhor, você muda totalmente a tua história. Nós vemos até que hoje em dia a palavra Senhor não tem o mesmo significado do tempo de Jesus. Naquele tempo, queridos, a palavra Senhor significava a autoridade máxima. Então eu trouxe fundo para mim, filhão. Tá? Senhor era a autoridade máxima, o homem que estava acima de todos era chamado de Senhor. Mas escutem só, queridos, como já desde antigamente essa palavra era mal entendida. Naquele tempo, queridos, no Império Romano, se aplicava a palavra Senhor de duas formas. Preste atenção que nós vamos chegar no lugar aqui. Quando ela era pronunciada pelos escravos aos seus donos, era usada de forma minúscula. Os escravos chamavam os seus donos de Senhor, mas tinha uma letra minúscula para você entender a autoridade. Mas quando era dirigida à pessoa do imperador, que no caso era César, era de forma maiúscula. Então vocês imaginam quem era César no Império Romano, como ele era visto e quanto respeito tinham que ter com ele, Mas os cristãos tiveram um grande problema com essas formas. Quando os soldados e os funcionários do império se encontravam,
está caminhando na rua, quando você vê um crente, o que você fala? Paz do Senhor, graça e paz, shalom. Outros mais pentecostais, não, urabassúbias, canto, nebáceas, tem os seus cumprimentos. Mas naquela época, queridos, quando os soldados e os funcionários do império se encontravam com os cristãos, não cabia essa saudação. Quando os soldados cumprimentavam os crentes e diziam: César é o Senhor, eles respondiam: não. Jesus Cristo é o Senhor. E arrumava o maior atrito. O que os discípulos estavam dizendo é que não havia outro Senhor na vida deles, além de Jesus Cristo. Olha só. Por isso, queridos, as palavras de Jesus aos discípulos fazem sentido quando se refere a aborrecer os seus familiares. Se a gente está buscando avivamento, a gente está pregando aqui a semana do avivamento, precisamos ter, meu Deus, está descendo o rolo aqui. Nós precisamos, queridos, entender quem nós somos, quem nos chamou, para onde vamos, o que está em primazia, quer dizer, em primeiro lugar nas nossas vidas. Você está em cima do muro. Quem que é Senhor para você? Nossa Senhora de Fátima. Não, para mim é Nossa Senhora de Lourdes. Não, para mim é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Só se for a Senhora deles. Quem morreu na cruz por mim e por você, eu não estou nem aí. Que você está em casa e não gostou. Quem morreu na cruz por mim e por você foi Jesus Cristo. Não foi o Espírito Santo. Não foi Deus Pai, Hashem, Deus Todo-Poderoso. Foi Jesus Cristo. Então o santo que verteu foi Ele. E a gente tem que estar bem posicionado a respeito disso. Vem o Espírito e diz para você: não, eu não faço mal para ninguém, eu vou para o céu. Vai nada. O caminho é Jesus. E essas coisas têm que estar bem certas na nossa vida. E se você tem um chamado de Deus, querido, atenda-o com todas as tuas forças, de todo o teu intelecto, envolvendo todas as tuas finanças, toda a tua vida. Se Deus chegar para você vai ter que usar tudo que você tem, e você tem que mudar de país, de nação, você vai ter que ir. Se você quiser atender. E tem muitas pessoas que não sabem verdadeiramente hoje quem é o seu Senhor. Tem muitos crentes que eles não tomam consciência de que Jesus é o Senhor e acabam, depois de ter aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, estão servindo a um Deus chamado Mamon. O Deus do dinheiro. Mamon não é só o Deus do dinheiro. Mamon vem na tua vida e coloca os teus sonhos na frente dos sonhos de Deus. Coloca os teus propósitos na frente dos propósitos de Deus. Aí Mateus 6,33 não pode se cumprir na sua vida. Aí não vem intimidade, não vem avivamento, não vem nada. Mateus 6,33 diz assim: coloque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E aí sim, se você colocar, que é um condicional, se você colocar em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas. As riquezas também vão ser acrescentadas. As outras coisas vão ser acrescentadas. Tá, como esse fundo para mim. Põe um outro troço aí, procurei até que achar um. Desculpa aí. O Espírito Santo de Deus quer que o povo de casa entenda
que tem muita gente que não entendeu ainda qual é o seu chamado, não sabe quem é Senhor. Pode até chamar Jesus de Senhor, mas na verdade não é Senhor, porque o Senhor da sua vida é Ele próprio, é o seu ego, é o seu eu, é o seu umbigo. Diz que para você ser conduzido pelo Espírito Santo, você tem que ser nascido do Espírito. Nascido do Espírito, queridos, está lá, você está no livro de João, onde o vento sopra, ninguém sabe de onde está vindo, e ninguém sabe para onde vai. Se o Espírito Santo soprar vocês, tem que estar como uma pluma na presença dele, e não como uma árvore enraizada. Você tem que estar soltinho. Olha para o seu irmão e fala: tu está soltinho, irmão? Ou tu está gordo? Tu está pesado na presença do Pai? Quem está soltinho, o Espírito Santo fala: vai mais para lá, e ele vai. O pai dele fala: não atende seu chamado, não. Ele fala: ei, eu tenho um Senhor, e não é o Senhor. Não é você, meu pai. Mas você tem que honrar pai e mãe. Importa antes obedecer a Deus do que os homens. E não pense que eu vou ler essa palavra agora não, que Deus me deu ela foi ontem à noite. Vem a sua mãe e fala: ei, tu não pode caminhar por esse caminho não. Eu falei: mãe, eu estou soltinho no vento do Espírito Santo. Não sou mais eu quem vivo, mãe, mas é Cristo que vive em mim. Sabe o que minha mãe me falou anteontem? Ela falou: filho, eu não posso mais ditar as coisas para você e para o seu irmão. Você e seu irmão agora estão nas mãos de Deus. Eu entreguei vocês nas mãos de Deus. Eu não posso mais pegar. Eu não posso ditar para vocês: vai por aqui, vai por ali, porque é Deus que está conduzindo esse barco. Pega o leme do barco, irmão, joga fora, viva pelo Espírito. Pega a vela do barco também, estende ela para o Espírito. Sopras e leva eu para onde é o centro exato do teu querer. Por isso que diz aqui no versículo que eu comecei, aqui ó: se alguém vem a mim, mas não aborrece seu pai, nem mãe, nem mulher, nem filhos, nem irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Tem um monte de gente que diz que é discípulo, mas poucos Deus diz: ei, tu és meu discípulo. Quando eu diz: vai para cá, tu vai para lá, tu vai, freia, avança, não faz isso, faz aquilo, você está só aqui. Amém, 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 amém. Pessoas às vezes não sabem o Deus que serve. Nós servimos a um Deus bem ciumento. Eu preguei isso em Londrina 2 dias atrás. Deus tem ciúme do que você fala, do que você olha, do que você toca, do que você ouve e aonde os teus pés te levam. Olha que complicação que é andar no Espírito. Para alguns, para outros é um prazer. Deus não vai deixar você ir em qualquer lugar, porque Ele vai te impedir, falando: não vai para aí. Lembra do Espírito Santo impedindo Paulo de ir para Bitínia, de ir para a Galácia, de ir para a Ásia? Chama o pastor. Deus tem lugar certo para te levar. Então não é para qualquer lugar que você vai ir e vai dizer: não dá nada não, Deus está comigo. Não, tem lugares que Deus não entra, tem lugares que Deus não quer ir, tem lugares que Deus manda até os anjos parar. Para aí, daí para frente é Ele. Ah, mas eu estou ouvindo coisas que desagradam a Deus. Não nasceu do Espírito. Estou usando roupas que incomodam o Espírito Santo. Não é nascido do Espírito. Estou falando um palavreado que não convém. Não é nascido do Espírito. Estou caminhando com pessoas que Deus já pediu para parar. Não é nascido do Espírito. Deus mandou me distanciar daquela pessoa e eu não fiz. É filho desobediente, não é discípulo de Cristo. Olha que tremendo.
Muitos aqui sabem o tamanho da renúncia que tem que ser feita para servir a Cristo. E às vezes a gente clama por avivamento e Deus está pedindo alinhamento. Deus me dá avivamento, Deus está falando arrependimento. Você está falando, Pai, alinhamento, Deus está falando conversão genuína. Você, Pai, quero experiências profundas, Deus está falando, eu estou pedindo uma renúncia verdadeira. Você fala, Pai, avivamento, fala, filho, eu quero teu coração, mas teu coração não é meu. Sempre que tem oportunidades de você ou pegar manjares de coisas materiais, de dinheiro ou coisas assim, eu faço testes com você, eu faço provas com você, e você tem escolhido Mamon e diz que eu sou o seu Senhor. Outro dia eu vi uma igreja que tinha 200 mil reais de média de arrecadação por culto, pastor Mariano. E aí dizem que Jesus é o Senhor daquela igreja. Enquanto tinha pessoas lá precisando da cesta básica, precisando da conta de luz paga. Será que essa pessoa é nascida do Espírito? Será que ela ouve o Espírito Santo? E pega aqueles 200 mil e fala, cadê os pobres? Cadê as viúvas? Cadê os enfermos, os encarcerados? Vamos acudir o povo. Deus não é Senhor para essas pessoas. Queridos, quando Jesus disse para os seus discípulos que eles tinham que largar tudo para seguir a Ele, Jesus não estava ali dizendo para eles, ei, vem para cá, mas continua com o contato, era para perder até o contato dos familiares. Jesus chamou pessoas e falou, eu vou lá despedir dos meus pais. Falou, aproveita e fica com eles já. Aproveita. Onde está o teu coração? Está no reino, precisa de decisão. E quem quer avivamento tem que se decidir. Quem quer viver reino tem que se decidir. Eu já vi pessoas casarem com pessoas que são pedra de tropeço. A pessoa quer ir buscar, quer ir para um monte, quer ir para a igreja, quer ler Bíblia, quer fazer obra, quer visitar, e o outro quer balada, shopping, adultério, bebedeira, droga, jogo desigual. Puxa para um lado, puxa para o outro. Aí não dura casamento. Reino dividido não subsiste, não prospera. Quando a pessoa é chamada, quando ela entende o que Deus pediu, aquilo vai envolver todos os seus sonhos, projetos, sua vida. Deus vai gastar a sua vida. Quem está preparado para falar, então gasta, Senhor. Tem gente pedindo avivamento, mas está vivendo tudo quanto é coisa, menos vivendo o reino, menos vivendo o que Deus quer. Jesus não está dizendo para a gente odiar nossa família, os nossos parentes, mas Ele está falando de escolha. Quem vai seguir ao Senhor tem que escolher segui-lo, e isso vai envolver toda a sua vida. As pessoas não entendem que ser discípulo de Jesus exige a máxima renúncia, a entrega total. Vai viver coisas profundas com o Senhor e vai se tornar um negócio esquisito, chamado santo. Santo quer dizer separado por Deus, para propósitos divinos. Se você está junto com uma pessoa e ela está dizendo assim, ei, eu não vou seguir esse caminho aí não, cara. Andar com Bíblia debaixo do braço, ir na igreja direto até morrer, fazer obra, está amarrado, cai fora. Essa pessoa não, é provavelmente uma pessoa que não vai entrar no reino
cuidado. Cuidado. Se não quer nada com ele, cai fora. Amém? É mais fácil ele, que está lá embaixo, quando você for dar a mão dele achando que você vai converter ele, para ele subir junto com você, é mais fácil ele te puxar para baixo. A gravidade já está ajudando ele. Amém? Quando você aceita Jesus, ele assassina os teus sonhos. Ele não fica enrolando, não. Ele já vem e fala: ó, não vai dar para a gente viver as duas coisas. Você tem aí um computador Pentium velho e eu quero colocar o Windows 10 aí dentro. Eu quero colocar a mente minha aí dentro. A gente vai receber a mente de Cristo, o coração de Cristo. Vão perder a natureza adâmica para receber a natureza do Espírito. Muda tudo, não muda, pastor? Pastores? Muda tudo. E tem gente que quer viver junto, Patrícia. Eles querem viver os sonhos deles junto com o de Deus. E aí dá conflito, dá curto-circuito. Não funciona. Porque o Espírito e a carne estão militando. E quem vai vencer? Quem for mais alimentado. Se você estiver alimentando a carne, você vai satisfazer os prazeres da carne. Se você estiver alimentando o Espírito, até jejuando, você vai ouvir o Espírito Santo. E você não vai teimar. Você vai estar bem soltinho. Olha para o seu irmão. Está mais soltinho agora, irmão? Está como uma pluma? Ou você está como uma bigorna no reino? Tem crente carnudo por ele? Tem. Não ouve o Espírito Santo. Não obedece a Bíblia. Pisa na bola todo dia. Mantém aquela raiz do mal chamada iniquidade, sabe? Aflorada. Tem os mesmos pecados sempre. É pecadinho de estimação. Ela vai levando e ela acha que não dá nada não. E Deus está falando: você não está tendo experiência, você não está crescendo espiritualmente, você não está tendo uma vida no Espírito. Você não está ouvindo no Espírito, enxergando no Espírito, vivendo no Espírito. E eu dou graças a Deus que quando eu fui casar, eu casei bem. Sabe, eu pedi para Deus, falei: dá uma serva, Pai, me ajuda a escolher, porque não é fácil escolher. E o Senhor falou: quem você quer? Uma doutora? Uma dona de casa? Uma guerreira? Escolhe aí quem você quer. E eu não pensei muito, eu já sabia o que eu queria. Eu falei: Senhor, eu quero uma pastora. Eu sou doido para me casar com uma pastora. Chega uma pastora para mim, Pai. Eu nem sei o que eu estou levando para cá, mas parecia tudo quanto é troço, ó. Tudo quanto é curva vinha lá em mim. Parece que Satanás falou: ele está querendo uma pastora, eu vou jogar tudo quanto é coisa lá para ele, menos pastora. E Deus sempre falava: não. Quando chegou minha pastora, Deus falou: aí tem um propósito. Aí eu falei: agora vai ficar tudo certo. O inferno se levantou, a família se levantou, todos que te conheciam disseram não, todo mundo fechou as portas, mas Deus falou: é a minha vontade, eu estou junto com você. E nós casamos em 3, eu, a apóstolo e Deus. E graças a Deus, Satanás não consegue quebrar. Nós decidimos viver no Espírito. E de todas as tempestades Deus esteve junto. Porque nós escolhemos bem. Escolha bem você de casa. Tá? Que está em tempo de escolher ainda. Tá? Quem está solteiro não está atrasado, né? Está em tempo de escolher ainda. Aleluia. As palavras de Jesus têm que causar uma diferença dentro de você. Agora, queridos, falando sobre outro tipo de autoridade, que metade do texto é para me falar o que eu falei até agora, mas a outra metade é eu falar sobre outro tipo de autoridade.
A gente sabe sobre a autoridade de Jesus, ele tem que estar em primeiro lugar, mas e abaixo de Jesus? Eu quero dizer para vocês que nós podemos ter mentores. Olha para o lado e fala assim: quais são os seus mentores, irmão? Amém? E eu escolhi um para mim falar um pouquinho, e depois vou falar de outros, mas eu escolhi um camarada chamado Gamaliel. Gamaliel não era mestre nem mentor de cristianismo, queridos, preste atenção. Mas ele conhecia muito a lei, ele achava que ele estava certo. Quem que era seu principal aluno? Ou um dos seus alunos? Paulo. Amém? Diz aqui que Gamaliel foi o doutor da lei, e ocupava uma posição muito importante, membro do Sinédrio. Ele foi citado ali no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Ele era filho de Simão e neto renomado de um camarada que era rabino chamado Hilel, tá? Ou algumas Bíblias Hilel. Queridos, Gamaliel representava o grupo dos fariseus, a escola de Hilel. Olha para o seu irmão e fala: guarda essa palavra, escola. Pode dizer, diga: guarda a palavra escola, irmão. Nós vamos estar passando por escola até o último dia das nossas vidas. Escola de Deus, escola de ensino. Recebe ensino daqui, ensino dali. Para você ser sábio, basta manter os dois ouvidos bem abertos. Sempre receber mais, falar menos. Aleluia. Gamaliel apresentava opiniões moderadas em relação à lei do sábado, casamento, divórcio. O reconhecimento de Gamaliel era tamanho que foi atribuído o título a ele de Rabã. Diga: Rabã. Rabã é diferente, querido, sabe por quê? Significa nosso mestre, tá? Rabã quer dizer nosso mestre. Amém? Diferente, queridos, tá? De um outro título, que era Rabi, que significa meu mestre. Rabã era nosso mestre, Rabi era meu mestre. Uma das principais obras do judaísmo, que é a Mishnah, né? Foi citada pelo Rabã Gamaliel. Amém? Eu tenho mais para falar sobre ele aqui, mas eu vou pausar. Gamaliel, queridos, ele apresentou um discurso persuasivo, quer dizer, pesado, sabe? Que as pessoas ali acreditavam mesmo, porque era muito pesado, tá? Mas ele recomendava moderação no tratamento dos apóstolos. Ele olhava para os apóstolos e ele dizia: eu não conheço muito bem o cristianismo, mas ele, muito estudado, percebia que aquilo ali envolvia algo muito sério. Ele acabou depois, em vidas de estudo, sendo cristão. Amém? Por tanto estudar, tanto procurar. Mas, queridos, ele estava cabreiro com o tratamento que era dado para os apóstolos, naquela rebeldia toda. Já vou chegar no versículo chave. Alguns intérpretes consideraram que esse fato era até por um caso, um pouco pelo temperamento equilibrado, tá? Ele era culto, Gamaliel, por isso que ele era mestre e chamado de nosso mestre. Amém? Então sempre na Bíblia tinham os mentores, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. E diferente de outros animais irracionais, queridos, e eu quero fazer aqui menção: se você pegar um cachorro, jogar ele na água, mesmo pequeno, ele nada, ele não afoga. Se você jogar um ser humano, ele morre. Tem coisa que não precisa ensinar para o ser humano também: a respirar, se defender. Se alguém for te atacar, você tem que fechar os olhos, colocar os braços na frente. Tem coisas que são involuntárias, você já veio de fábrica, amém? Já está no teu subconsciente. Agora tem coisas que precisa ser ensinado.
O ser humano não consegue sair andando quando ele é pequeno. Ele tem que ser muito cuidado. Às vezes nasce um filhote de cachorro, de gato no mato aí, e ele nasce, ele vive, se nascer um ser humano, ele morre. Tem que ser alimentado, depois ele vai ficar muito inteligente. O ser humano precisa aprender quase tudo. Nós vivemos através de escolas. Jesus foi ensinado. Jesus tinha os seus pais, Jesus tinha a lei na sua mão, que ele lia as escrituras, o tinha pronto já, ele lia. Lembra de Felipe andando lá naquela carruagem do eunuco, e o eunuco estava tentando ler, não estava entendendo nada do livro de Isaías. Quem foi o mentor dele? Felipe. Amém, Senhor? Então o homem precisa aprender a usar os dons, entender da palavra, entender o avivamento. Tudo isso precisa ter mentores para nos explicar, senão as igrejas ficam mortas. São pessoas que se levantam, não têm ensinamento naquela área e não conseguem operar nada. Pouquíssimos, vocês vão ter que concordar comigo. Você vai numa igreja tradicional, pouquíssimos são os profetas, profetisas, ou alguém que foi ensinado pelo Espírito Santo porque desenvolveu intimidade. A grande maioria está morta dentro da igreja. E pode ter idade que for, pastor Mariano, não conseguem operar porque não foram ensinados. A Bíblia estava lá, mas não ensinaram como fazer. E tem coisas que você precisa aprender na prática. Eu nunca ouvi falar de um ser humano que ganhou uma bicicleta sem rodinha, Robson, e pulou em cima dela e saiu pedalando. Nunca vi. Sempre precisamos de aprendizado, mentores nos explicando. Ah, mas como é que é? Eu mesmo fiz 6 cursos esses dias, tive que alguém me ensinar. O Espírito Santo pode nos guiar toda a verdade, mas Jesus gastou boa parte do tempo dele levantando discípulos. E o versículo de Mateus 28, 19 diz: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei. Olha isso, querido. É tão importante ganhar alma quanto fazer discípulo. Porque quando você ganha discípulo, você está multiplicando o teu trabalho, multiplicando as curas, as libertações, as salvações, o ensino. E foi o que Jesus fez. Aleluia. Mas levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, vai ver o tamanho de Gamaliel, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Estava uma confusão, e ele falou: calma, gente. E o povo via ele: vocês estão querendo matar, apedrejar, prender? Calma. E ele diz: dai mão desses homens, tipo assim, calma, calma, deixai-os, porque se esse conselho que eles estão dando, essa obra aí, é de homens, ela vai acabar, como já levantaram muitas coisas aí, acabou. Mas, queridos, se for de Deus, olha como é que Gamaliel já tinha algo falando com ele ali, ó, falou: ó, se cuidado que esses homens que eles estão carregando aí é algo de Deus. Se for de Deus, vocês não vão poder fazer nada para que não aconteça isso que eles estão fazendo. Cuidado, porque vocês podem estar lutando contra Deus. Olha a sabedoria desse homem. Ele não conhecia, mas ele já estava ligado. Ele ia de uma vez, ele levantava e falava: é, não é? Querido, ele estava ligado. Paulo seguia ele certinho, achou que estava fazendo certo. Amém? Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Em Atos 22, 3 diz assim, Paulo dizendo: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso,
E nessa cidade fui criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós sois hoje. Queridos, muita gente na igreja é destruída, enganada por Satanás, por homens, por falta de mentoria. Olha aqueles vários exemplos para nós, de homens e mulheres de Deus. Não é só a Bíblia que é inspirada pelo Espírito Santo. Muitos não afirmam isso, que tem medo de religioso se levantar. Eu quero ver alguém provar para mim que é só a Bíblia que é inspirada pelo Espírito Santo. Qualquer carta que você for escrever para alguém, qualquer livro, qualquer apostila, pode ser inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita aqui, habita aí. O próprio Jesus não falou: vocês vão fazer as obras que eu fiz e coisas ainda maiores? Será que tem alguma coisa limitada para nós? Será que não é a nossa mente que está limitada? Será que está faltando um mentor, aleluia, para falar para você: ei, para de pensar que você é um pintinho. Tem gente que acha que foi levantado pelos homens para ser um diácono, um presbítero, um pastor ou alguém. Não pode fazer a obra de Deus. Fica lá com aquele paradigma: eu não fui ungido, deixa eu ficar sentado ali, né? Deixa os outros fazerem a obra. Que isso, está faltando mentores de verdade hoje em dia. Pessoas que vão nos impactar com o Evangelho e falar: avance, levantem as espadas, cresçam, resplandeçam, aconteçam, preguem, curem, libertem, façam. Se você não foi instruído para você ser um avivalista, para você fazer diferença na terra, você vai aprender que você é alguém que nasceu para ficar sentado. Você nasceu, você vai aprender que somente alguns foram chamados para ser luz, você não. E queridos, mentorear, tá? É receber de alguém conselho, ensino, direção. Sabia que muitas das vezes nós somos destruídos por falta de conhecimento? Lá em Provérbios diz que o rei Davi, o rei Salomão, perdão, tinha muitos conselheiros, por isso errava muito pouco, era criterioso. Vocês imaginam se nós tivéssemos sempre pessoas sábias ao nosso redor, nos ensinando: vá por aqui, vá por ali, vire para lá, nós erraríamos muito menos. E se nós tivéssemos mentores, com 3, 4 anos de evangelho, nós estaríamos operando o sobrenatural, pastor Mariano, operando o poder de Deus sobre as pessoas. E hoje nós temos muito poucos mentores, muito poucos mestres. Hoje em dia, se alguém sabe um pouco mais, ele quer guardar para si, ou só para a sua igreja. Ele não quer pôr conteúdo e abrir para o povo e falar: ei, vamos contar para todo mundo essas coisas boas que nós aprendemos com os livros, com a Bíblia, com o Espírito Santo. Tem pessoa que lê a Bíblia só a vida inteira, e ela vai bem, mas existe muito mais. Aqui é uma coleção de livros importantíssimos: regra de fé, regra de conduta. Amo esse livro, logo vou estar na 30ª vez nele, aleluia. Mas quanto me edificaram os livros, quanto fez diferença para mim os livros. Quantas vezes eu peguei um livro que o Espírito Santo não queria que eu lesse, e ele me colocou insatisfação, sono, vontade de pular umas páginas, e de repente ele trouxe outro, e ele disse assim para mim: ei, tu está numa idade espiritual de ler esse livro aqui, e não aquele lá. E depois passaram alguns anos, o próprio Espírito me apontou aquele livro, que ele disse para mim que não era para eu ler. Aí ele me apontou: agora é a hora de ler, porque você está numa idade espiritual para ler aquele livro. Como ainda Deus cuidando de todos os detalhes, Deus colando você perto de alguém que tem uma caminhada maior, que tem mais experiência. Sempre eu ouço o que dizem os mais velhos, sempre eles têm mais experiência que nós. O mais velho já é um mentor, o teu
né? Tua mãe é uma mentora. Devemos ouvir sim os mais experientes. Às vezes eu chego com meu filho, o Arthur, ou com o Cauê, e falo, não faz isso aí não, que está errado. Às vezes eles querem contestar. Não, mas eu descobri aqui um negócio, eles vêm com argumentos e tentam falar, ei, às vezes eles até estão certos, mas na maioria das vezes, eu digo, ei, eu já fiz isso aí dezenas de vezes, eu já quebrei a cara algumas vezes, eu já tropecei, você não precisa tropeçar. Vem uma dica do trono para a sua vida. Os livros vão acelerar o teu crescimento espiritual, porque você não vai tropeçar onde outros homens de Deus e mulheres de Deus tropeçaram. Ele vai avançar você, acelerar o teu crescimento espiritual. Os testemunhos, os mentores, as pregações vão levar você a águas mais profundas. Porque pessoas que já nadaram naquelas águas vão dizer, pode ir, faça assim, pula lá. Às vezes eu estou na estrada do carro de noite, não gosto muito de viajar de noite, mas às vezes eu estou com o carro e está neblina, está difícil, está luz alta. A luz alta dos carros vem e ofusca os olhos e você está complicado ali. Mas vai, pai, eu precisava tanto uma direção mais na frente para eu poder seguir, né? Aí Deus vai para o caminhão, um carro mais na frente, lá com a luz ligada. Aí você sabe onde você vai. Aí os teus nervos relaxam. Você fala, meu Deus, tem alguém na minha frente. Como é bom saber que pessoas passaram por aquele caminho. Você pode passar. Você não vai chegar num lugar na frente lá que é uma rua sem saída. Você vai ter que voltar até na última encruzilhada. Como é bom quando você acha que está perdido e chega uma placa e diz, é para lá, falta tanto. Amém, querido? O ser humano carece de informação, carece de conhecimento. Ame a leitura, ame a instrução, busque com os outros que foram mais além, informação daquilo que você tem que fazer, como você deve se portar, o que você tem que levar. Eu lembro quando eu fui subir no Anhangaba a primeira vez, um monte bem alto para quem está em casa. Primeira vez que eu fui subir o monte, talvez o Rogério estava junto, o Nadir, o Robson, o Mariano também foi, mas acho que foi um pouco depois. Queridos, quando eu fui subir o monte, eu fiquei perguntando, ei, como é que é? É difícil, não é? O que precisa levar? Vai de bermuda? Vai de calça? Vai de capacete? Não precisa, é muito exagero? Tem que levar água? Como é que é o calçado que usa? Tem que ser leve ou tem que ser igual uma botina, um coturno, um negócio resistente? Alguém conta para mim como é que é. Não achei, fui no Google. Procurei no Google como é que era, que teve trechos do caminho. E vi um povo escalando rocha. Falei, meu Deus, será que eu levo corda? Será que eu não levo? E a gente estava com medo de ir. Mas resolvemos e fomos. Chegando no caminho, a gente andava, meu Deus, não tem ninguém para perguntar quantos quilômetros faltam, quanto tempo falta. Será que eu posso beber minha água? Ou será que ali na frente vai acabar e eu vou estar desesperado? Era muita expectativa, eu não sabia onde eu ia. Logo a subida demorou um monte, a gente não sabia nada. Depois que nós chegamos no meio, nós encontramos um guia que estava descendo e nos colocou tranquilidade, confiança. Falou, não, é logo ali, vocês vão fazer assim, e vai chegar ali, nós ficamos tranquilos. Mas quando nós fomos, não era logo ali, era bem mais longe do que a gente pensava. Mas a gente já tinha instrução de um mentor a respeito de algo. Podem ir, nós aceleramos o passo e chegamos lá em cima. E descemos, e foi tudo bem. Na hora de descer, alguém deu instrução para nós, na hora de pisar nas pedras que estiverem em uma angulação, né, de 45 graus, tem que pisar em outras para não escorregar. Cuidado com os paralelepípedos, não pule uma distância grande,
descendo, né? Porque vai estourar os joelhos. Eu estourei os meus dois, né? E subimos várias vezes, 38 vezes. Com 38 subidas, nós nos tornamos guias. 38 vezes, mais de 600 quilômetros de trilha. A gente sabe cada pedacinho daquele lugar. Hoje pessoas chegam para nós e perguntam: como é que vai? A gente passa todas as informações, porque hoje nós temos profundidade e autoridade para falar. Assim, queridos, é no reino de Deus. Quanto mais a gente recebe algo, mais a gente vai poder mentorear, apacentar, pregar, testemunhar, aconselhar, acalentar, encorajar, levantar, porque você tem profundidade, você tem experiência. Quando você começa a curar pessoas, batizar pessoas, libertar pessoas, primeira vez para libertar uma pessoa com demônio, você bateu o joelho, e hoje em dia é natural. Primeiro enfermo que você pegou com dor de cabeça, Deus me livre, e difícil, né? A Michelle estava pregando ontem, que a gente estava descendo a Anhangapi, eu vi uma macumba, eu quebrei com a mão. Antigamente a gente dava uma volta grande da macumba, hoje a gente quebra com a mão. Hoje a gente entende quem nós somos no mundo espiritual, e que a macumba não vai te poder fazer mal se você estiver certinho. Queridos, pessoas que estacionam no mundo espiritual, não conseguem crescer, é porque tem uma soberba dentro, de que diz assim: eu aprendo tudo sozinho, não dependo dos outros, não quero saber de nada nem de ninguém, não quer ser mentoreada. Às vezes você não é pastoreado, mas tu tem um mentor, e às vezes ele já morreu, mas ele deixou livros, deixou pregações, e ele te mentoreia, ele te conduz, ele te guia. Isso é muito importante. Nós temos que sempre ter mentores, sempre ter alguém para olhar, sempre ter um alvo. É lógico que o mentor maior, que é o Senhor maior, é Cristo. Mas depois, queridos, vem os homens. Todo discípulo fez discípulos. Todo aquele que foi levantado, depois levantou outros. Aquilo que a gente vê Jesus fazendo, troca o fundo, filho. Aquilo que a gente vê Jesus fazendo, a gente começou a fazer. E vai chegar a hora que você vai mentorear, filho. Vai chegar a hora que cada um de nós vai estar na frente com pessoas, vão chegar a você e vão te perguntar coisas. E você vai ter que dar o teu tempo para elas. Você vai ter que dizer: vem aqui que eu vou te conduzir, eu vou te ensinar. Você quer saber se você tem o chamado de pastor? Pessoas vão começar a perguntar coisas para você. E aí você vai começar a aconselhar. Deus vai estar te levantando. Deus vai estar te colocando autoridade para você fazer mais poder. Porque agora você está num nível, amém, de estar conduzindo pessoas. O mentoreamento é um apacentamento. A gente está cuidando de pessoas, isso é maravilhoso. Isso é lindo. Como é que você vai aprender a cuidar de pessoas se Deus não colocar pessoas difíceis no teu caminho? Espinhos, pessoas ranhentas, birrentas. Não é não, Marlene? Deus não põe pessoas assim no nosso caminho? Pessoas difíceis tornam você o melhor mentor. Jesus não recebeu vários discípulos, um mais esquisito que o outro. Pensa, Jesus tinha que caminhar com Judas. Você vai ter que caminhar com pessoas que te traíram, depois voltaram perto de você, e Deus vai falar: ei, passa por cima, continua tudo. Eu lembro que uma vez uma pessoa roubou nossa casa lá, eu falei: Senhor, eu vou chamar a polícia. Deus falou: você vai amar ela. Eu falei: não, Senhor, eu vou chamar a polícia, e você vai amar ela. Você vai ensinar. Sabe por quê? Eu falei: não,
Falou, ninguém chamou a polícia para você. O povo teve paciência com você. Você vai ter que ter paciência com as ovelhas que eu colocar no teu caminho. Tinha um tal de Luizão, queridos, que era um trator. Ele fazia tudo quanto é coisa esquisita na igreja. E várias vezes eu falei, pai, eu vou falar para ele, pai, que não tem mais jeito. O Senhor falou, tem. Porque o Luizão cuido eu estou usando ele para cuidar de você, para moldar você, para te dar mais paciência, aprender a engolir as coisas. Porque vão chegar outros lá na frente. E para todos, queridos, para todos os obstáculos que vão chegar lá na frente, Deus tem que ir colocando menores aqui na frente, para você ir aprendendo. Para Davi enfrentar a Golias, ele tem que enfrentar um urso, um leão. Deus vai preparar você. Deus vai preparar você para ser mentor. Deus vai preparar você para estar à frente. O pai de família, a mãe de família já é mentor de alguma maneira, mas depois Deus vai fazer a família crescer. Receba o nome de Jesus. Vai trazer mais filhos espirituais, mais pessoas. Ora, queridos, nas Escrituras, vocês veem Moisés sendo mentor na vida de Josué. Josué sempre acompanhava o seu líder Moisés. Mas Moisés, no final da sua vida, deu muitas instruções para Josué. Ele não disse que ele tinha que ser forte, corajoso, um monte de coisa, como é que ele tem que conduzir o povo. Outros exemplos a gente vê, Elias, cuidando de Eliseu, cuidando de Geazi, Barnabé, Gamaliel, sendo mentores de Paulo sendo mentor de Timóteo. Olha como é que Gamaliel e Barnabé levantaram Paulo, depois Paulo levanta Timóteo. E a Bíblia não conta, mas Paulo levantou uma turma grande, andou por muitos lugares. Viu, Paulo? Futuro aí, querido, gente para todo lado sendo levantada. O próprio Jesus gastou muito tempo com os discípulos. Jesus pregava para multidões, mas no meio da multidão tinha os 70. Aí quem pegava uma informação, uma unção mais privilegiada, eram os que sentavam à mesa. Depois os 3, que eu já preguei várias vezes aqui, não tem como pregar uma vez e parar de falar, né? O mentor sempre vai conduzir o mentoreado a uma vida piedosa, vida de estudo, de conduta, né? Um bom mentor precisa, queridos, se qualificar, precisa ser confiável. A pessoa vem conta um negócio para você, não é para contar para ninguém, guarda, não pode contar, amém? Tem que ser confiável, tem que ser amigo de verdade, tem que ser experimentado. Então, você está passando na escola de Deus, está difícil algumas coisas, você sabe que lá na frente você vai ajudar pessoas com os mesmos problemas, né? Você tem um caráter aprovado, você é maduro, né? Maturidade provada, e com certeza você vai ser imitado, admirado. Pessoas vão olhar para você e falar: eu quero andar com ele. E elas que vão te escolher, não é o mentor que escolhe, né, quem ele vai ensinar. São as pessoas que vêm atrás. Rapaz, eu gosto muito do que ele fala, eu gosto muito do que ela fala, me alimenta, mexe comigo, amém, queridos? Tem pessoas que querem avivamento, mas não querem ter a humildade de ser ensinado, né? Quanto eu ouvi, eu lembro que de um pastor, Luciano Subirá, eu nunca vi ele na minha frente, e eu escutei uma pancada 183 mensagens dele. Eu baixava e colecionava as mensagens dele. Para mim, um dos maiores mestres do Brasil é ele, está vivo, amém? Então eu vi o que ele falava e ficava maravilhado. Eu falei: onde esse cara tinha tudo isso? Amém, queridos? E tive vários outros. Outro dia eu somei, cheguei a 87 pessoas que eu admirava e segui os seus trabalhos.
né? Marquei os nomes, marquei os trabalhos, gravei pregações, guardei livros em PDF, em Word, em papel, né? O que eu consegui comprar em papel, eu comprei muito livro em papel, amém? E aqui eu estou contando um pedacinho do meu testemunho, mas eu quero voltar na palavra. A gente aprende, queridos, que a gente aprende até com Jesus, vendo o pastoreio dele, né, ele sendo mentor com os seus discípulos, que Jesus não ensinava numa escrivaninha, né, nem atrás do púlpito. Ele ia junto, tete a tete, fazia parábolas para ensinar direito. Eu vi que Jesus estivesse aqui, ele ia pegar uma folha dessa e falar: é assim, é assado, para a turma gravar. Jesus fazia parábolas para todo mundo entender, diferente dos teólogos que tem hoje em dia, que quer falar difícil, quer falar palavras que 99% da população nunca ouviu. Imagina, a pessoa chega aqui e começa a falar palavras difíceis, ninguém entende. Para mostrar que tem um nível de conhecimento, usa palavras antigas ou do dicionário que ninguém usa nunca. Enquanto Jesus falava arroz e feijão, para toda a classe entender. O mentor perfeito, aleluia, Jesus. Jesus encorajava, Jesus olhava. Pedrão estava podrão para aprender, todo cheio de mania, explosivo, andava com a espada lá, arrancou a orelha de mal, foi usado por Satanás, né? Não era, se você for ver o biotipo de Pedro, não era a melhor pessoa para caminhar. E eu sou parecido com ele ainda, olha que coisa. Mas e aí, Deus escolheu e falou: é você que eu quero. Um dos principais discípulos foi Pedro, assim, que mais fez, né? Então, às vezes o começo de Pedro não foi bom, às vezes o seu começo não foi bom, mas o final vai ser excelente, vai receber em nome de Jesus. O final vai ser assim, magnífico, extraordinário, profundo, aleluia. Às vezes eu olhava para o meu ministério, Fefe, sabe onde era o meu ministério? Dentro de uma cabana no meio do mato. Falei: Senhor, o Senhor disse que tinha uma grande obra comigo, eu só prego para formiga, aranha, borboleta, mariposa. Tinha 3 bodes para me ouvir. Sério? Os bodes só me ouviam se eu desse pão para eles, senão eles iam embora também. Ninguém queria ouvir minha pregação. Deus me pôs no meio do mato, mas que Deus foi mudando uma coisa aqui, outra lá. De repente a gente viaja para ver aqui, ou a gente viaja para ir até outras pessoas. Olha para o teu irmão e diga: a escola de Deus nunca vai acabar. A escola de Deus não tem final. Nós vamos ser velhos e a gente vai estar aprendendo com Deus, porque diz na Bíblia que agora a gente conhece em parte, né? Mas vai ser um dia que nós vamos ver face a face com o Senhor, e a gente vai conhecer todas as coisas como nós somos conhecidos. Está entendendo, Marlene? Se você estacionou que está em casa, costuma ter cada live dessa 20 mil views, né? Está acostumado já com esse número. Tem muita gente que, por soberba no coração, ela entrou devagarzinho, acha que sabe tudo, não ouve os outros, né? E essa soberba fez ela estacionar. Essa soberba vem do coração do inimigo. Nós temos que continuar a investir na nossa vida espiritual, no nosso intelecto, continuar aprendendo, tomar gosto pela leitura, tomar gosto por gastar tempo com Deus, intimidade, Bíblia, livros, pregações, e você vai se tornar uma fonte que jorra para a vida eterna. Para jorrar sobre as pessoas, você primeiro precisa se tornar uma fonte. Para você ser fonte, você tem que ter bebido muita água, comido muita comida, tem que ter demonstrado para Deus muita fome, muita sede.
e ter se alimentado dele para depois passar para as pessoas. Ser capacitado por ele para depois ensinar outras pessoas a serem capacitadas para capacitar outras pessoas. O fazer discípulo nem é pregado quase mais. Ele é tão importante que hoje eu quase só faço discípulos ao invés de estar pregando lá o consumidor de conteúdo final, que é a ovelha, né? Mas temos treinado na base, em igrejas, pastores e líderes, e isso, queridos, mostra que tem outras pessoas pastoreando outras pessoas, e Deus está falando com você agora. Deus quer que você seja o próximo mentor. Jesus viu que tinha de bom em cada pessoa e encorajava elas. Jesus não descartava. Falou: essa aqui eu vou usar, aquela ali eu vou usar, aquela ali eu vou usar. Todas as pessoas que foram até Jesus não foram descartadas. Judas não foi descartado pelo Senhor. Judas apenas se enforcou. Jesus nunca deixou, amém? As pessoas que vinham até ele serem descartadas. Ele viu o que tinha de bom dentro de cada um, motivou, ensinou e transformou. Deus está te convidando hoje a acreditar mais nas pessoas, a ser uma pessoa mais tolerante, ouvir mais, falar menos e aprender. Sempre Deus traz pessoas para nos dar uma lição. Sempre, todas as coisas, a todo momento, Deus está nos ensinando. Deus está nos trazendo verdades todos os dias, com coisas pequenas e grandes. E a gente vê Deus colocando-nos dentro de situações para poder sermos condecorados, promovidos. Senhor, meu Deus, meu Pai, tem pessoas, Senhor, que estão assistindo agora, tem pessoas aqui que com certeza estão prestes a trocar de nível espiritual, a subir um degrau a mais, como as pessoas quiserem falar. Tem pessoas, meu Pai, que estão sendo desenvolvidas pelo Senhor dia após dia, para serem grandes líderes, homens e mulheres, igrejas que estão nascendo, propósitos, faculdades. Em nome de Jesus, ó Senhor, encoraja cada filho e cada filha. Mostra para eles, ó Senhor, que você que está ouvindo agora, para você que está aqui, o quanto você é especial. Deus construiu você e não fez ninguém igual nessa terra. Deus construiu você nos mínimos detalhes. Você pode até ser crítico quanto à sua aparência, se julgar isso ou aquilo, ou alto ou baixo, magro, gordo, feio, mas Deus te fez lindo. Para Ele você é perfeito, porque Ele não fez ninguém igual, não precisou usar o mesmo molde. Ele desenhou um a um, desde os olhos, digitais e tudo mais, e Deus está torcendo para que a sua história venha a abalar todo o universo. Então creia que Deus quer sim te ensinar até o último dia da vida dele. Vocês sabem que quando a gente termina a escola, né, até a 9ª série, nós temos ali um grau de entendimento. Aí quando nós fazemos até o 3º, nós temos outro grau de entendimento, né? Então 2º grau, 1º, 2º grau, 3º grau completo, né? Ou vai fazer uma faculdade. Depois da faculdade tem pessoas que fazem doutorado, mestrado, né? Tem as profundidades de estudo. Queridos, nossa vida espiritual precisa ser regada dia após dia, para continuarmos crescendo, para um dia Deus olhar para você: olha aí meu Rabã, olha aí meu Rabi, olha aí o meu profeta, olha aí meu mestre, olha aí o meu pastor, olha aí a minha árvore que dá frutos. Deus quer que você dê o seu melhor nessa terra, que a tua história venha dar continuidade nessa história. Aqui tem a história de muitos homens e mulheres de Deus. Deus quer que a tua se encaixe aqui.
Amém? Deus nunca disse que a Bíblia era tudo. A própria Bíblia aponta que as obras de Jesus, se fossem escritas, não caberiam no mundo inteiro. Tantas obras que ele fez. Aqui só tem algumas. Aqui não tem a história dos dinossauros, não é verdade? Que a gente vê os ossos deles. Não tem tantas histórias aqui dentro. Isso aqui não são todas as histórias. Isso aqui é uma história que Deus quis que você conhecesse. Ou a coleção de histórias que Ele quis. Tem os livros apócrifos. E tem os outros livros de tantos homens e mulheres de Deus que escreveram. E Deus está esperando os que você vai escrever. O que você de casa vai escrever. Então te encoraje. Cauê, vem aqui por favor. Te encoraja, queridos, tá? Abre bem os teus olhos, levanta, resplandece, sai do sofá, chacoalha a poeira. Já vou te chamar, fica ali pertinho, só para finalizar. Mas, queridos, ouçam, eu ia esquecendo. Deus tem uma expectativa muito grande sobre as nossas vidas, sobre o fruto que vamos dar, sobre o alcance do nosso ministério, sobre pregar até em nações. Isso depende de você, do teu interesse, da tua busca. Eu lembro de ter recebido a notícia que Billy Graham, que morreu há pouco tempo, leu a Bíblia 150 vezes, fora os livros e tudo, dedicou a vida para a glória de Deus. Você que almeja o episcopado, você que almeja a obra de Deus, quer fazer a obra de Deus, tá? Que episcopado é isso? Você que almeja o episcopado, boa coisa você quer fazer, só que você precisa buscar, se preparar dia após dia. Como é que o médico faz cirurgias? Como é que o médico dá diagnósticos? Ele primeiro se preparou. Os homens e mulheres de Deus precisam se preparar. Quantos de vocês estão assistindo aí que talvez nunca tenham colocado a mão em alguém e viu um batismo com o Espírito Santo? Ou talvez nunca viu uma cura, nunca entregou uma profecia. Isso era normal na igreja primitiva. E os dons estão em pleno funcionamento hoje em dia. Então tem alguma coisa errada com você. Do jeito que você aprendeu, você precisa ser mentoreado. E eu quero aproveitar aqui a live para falar para vocês. Sábado, nós vamos entregar ou lançar, amém, um conjunto de 110 aulas para crescimento espiritual acelerado, amém? Para a pessoa que já aceitou Jesus, já consiga, não é rápido, né? Ela vai durar 3 meses e meio fazendo uma aula por dia, mas ela vai conseguir crescer rápido e começar a operar na prática muitas coisas que Jesus disse na Bíblia. E depois ela vai conseguir fazer 80% do que está proposto para nós. E depois ela vai afinando com o Espírito Santo os detalhes dos outros 20%. Mas ela vai ser ensinada na prática rapidamente. E foi o Senhor que mandou preparar isso tudo. É as somas das aulas da Universidade do Espírito, com as de batalha espiritual avançada, com o do profético. E esse curso vai crescendo. E é para você que almeja fazer a obra de Deus com poder, com unção, sabe? E futuramente ser um mentor. Você vai ser mentoreado de uma maneira rápida naquilo que vai fazer diferença. E logo, amém, você vai ter profundidade para poder ajudar outras pessoas a principalmente operar sinais, curas, prodígios, libertação, batalha espiritual, como lidar com unção e aí por diante. Amém? Aquilo que é necessário você aprender para ter um ministério avivado. Amém? É o que você vai receber nesse material. Vou fazer uma última oração. Cauê, vem cá para mim. Já deu exatamente 1h10, como eu tinha prometido. Estou pedindo para o Espírito Santo me ajudar para me fazer o conteúdo, fazer lives mais rápidas para não ficar massivo. Amém? Eu estou falando bonito, até massivo eu falo, aleluia. Estou ficando teólogo. Vou fazer uma oração, você já desliga, só um minutinho. Faça assim com as mãos, o povo daqui se põe de pé, por favor.
Fica aqui perto. Senhor, meu Deus, meu Pai, quem está aqui na base eu já conheço. Todos eles têm chamado, nenhum que está aqui não tem chamado. É até estranho o Senhor trazer para cá pastores, equipes de pastores, de homens e mulheres de Deus, de futuros apóstolos, profetas e aí por diante. Mas tem muitos que estão em casa observando agora, muitos. E eu reconheço a autoridade sobre a vida dos que estão aqui e dos que estão em casa. Eu sou sujeito a autoridades, respeito, papai, me dobro diante delas. Quando eu vou em qualquer culto, qualquer igreja, eu fico debaixo, eu recebo. Então, em nome de Jesus, Deus, eu quero te pedir que nesse momento, venha falar com cada filho e cada filha que está aqui, que está em casa. Que, papai, a obra está apenas começando na vida de muitos. Que ela precisa ser feita através do teu Espírito e não através de métodos humanos, de matérias, papai, de homens ensinando quem o Senhor é para outros homens. A aventura é muito mais completa se forem homens buscando em Deus quem Ele é, para descobrir quem é o Senhor. Então vem te pedir experiências profundas e tremendas e que ativa a fome nos teus filhos, em todos eles. Eu sei que tem pessoas que estão ativadíssimas, mas a palavra, papai, vem no âmbito geral. Então, em nome de Jesus, ajuda os teus filhos, encoraja-os a fazer esse curso avançado também, para aprender a fazer muitas coisas. Se eu tivesse mentores, Pai, hoje eu não estaria correndo, eu estaria voando, porque eu teria economizado anos e anos buscando, papai, aquilo que hoje está tudo num lugar só. Em nome de Jesus, ó meu Deus, que esse coração volte a queimar por avivamento, por unção, por intimidade, pela tua palavra, pelos mentores, pelos grandes exemplos de homens e mulheres de Deus que nós temos nos nossos dias. E eu quero profetizar que ninguém vai conseguir te parar, que os céus vão se abrir para você passar, e você vai ser testemunha do Senhor em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Até a próxima aula. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, querido.